Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós trazemos todas as manhãs para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas, venha aquecer o nosso coração. Então, nesta manhã eu peço que você abra o teu coração para a palavra de Deus. Nossa palavra está em Atos 5. Vamos meditar juntos, amém? Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por esse preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então, aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre estes acontecimentos. Amém? Na época daquele ocorrido, a igreja ela estava vivendo um tempo maravilhoso com Deus. A igreja estava unida, ela estava buscando o bem do próximo, Deus estava acrescentando os salvos. Era um tempo de muita comunhão com Deus. Era um tempo de um grande agir do Espírito Santo de Deus. E Ananias, eles faziam parte desta mesma igreja. Eles ouviram o mesmo sermão, eles foram pastoreados pelo mesmo pastor, mas algo que aconteceu na vida deles, eles não permitiram o trabalhar de Deus no caráter deles. E Deus, ele não invade o coração de quem não quer. Eles preferiram continuar na mentira, eles preferiram continuar na ganância, eles preferiram o que era errado do que permitir se envolver com a verdade, se envolver com a generosidade. Eles queriam ter o que Barnabé tinha, mas eles não quiseram pagar o preço que Barnabé pagou. Ali no Atos 4, um pouquinho antes ali desse texto que nós lemos, Atos 4:37, fala: Barnabé, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira, eles quiseram imitar Barnabé, porque eles queriam ter o reconhecimento que Barnabé teve, mas eles não quiseram pagar o preço que Barnabé pagou. E quantos hoje querem ter a unção, mas não querem ter oração, não querem orar, não querem pagar o preço de oração, não querem pagar o preço de ficar aos pés de Jesus.
Muitos querem pregar, mas não querem pagar o preço de estudar. Muitos querem unção, mas não querem oração. E o repartir era uma realidade naquela época, mas eles não aprenderam a repartir. E todo pecado tem as suas consequências. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ananias e Safira, eles não mentiram apenas para os homens de Deus, mas eles mentiram para Deus e mentiram para o Espírito Santo. Eles viram o que os outros cristãos estavam fazendo, né? Os outros cristãos estavam vendendo suas propriedades, seus bens, estavam entregando as ofertas generosas aos pés dos apóstolos. Isso era comum naqueles dias. Mas eles entregaram apenas uma parte do dinheiro. Então eles mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo, mas Deus, ele é soberano, Deus, ele é onisciente, Deus tem ciência de todas as coisas. Então o próprio Espírito Santo revela, dá discernimento para Pedro. Ananias e Safira, eles deveriam ter ofertado com sinceridade, mas não, eles mentiram, eles reteram uma parte do dinheiro. E o pior de tudo foi que Safira, ela consentiu com o erro do marido. Ao contrário de uma outra mulher ali na Bíblia, Abigail, que quando ela viu o erro do marido, ela se posicionou de forma humilde, de forma graciosa diante do rei Davi. E isso fez com que foi aplacado a ira de Davi, porque Davi, ele ia matar muitos homens inocentes por causa do pecado de Nabal, marido de Abigail. Mas Abigail, ela foi lá e ela consertou o erro de Nabal, porque ela sabia que aquele erro do seu marido provocaria muitas mortes. Mas Safira, ao contrário, ela foi conivente com o erro do marido. E esse erro resultou não só na morte do marido, mas também na sua própria morte. Eles acharam que ia ficar tudo bem, que ninguém ia perceber. Só que não há nada oculto que não será revelado, né? Deus, ele tem ciência de todas as coisas. Não dá para a gente ocultar nada de Deus. E muitas vezes o nosso coração, ele fica endurecido. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração por causa da nossa avareza, por causa da nossa ganância. E essa área precisa ser tratada na nossa vida. E eles não deixaram ser tratados nessa área. E por isso eles acabaram morrendo. Eles queriam os aplausos, eles queriam o status, eles queriam a aclamação do povo. Mas o plano foi descoberto. Aquele plano ganancioso, mentiroso. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Lembre-se dessa palavra, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então, nós não podemos mentir para Deus. Então, que nesta manhã você possa ir diante de Deus e avaliar o teu coração. Pergunta para o Espírito Santo se há ganância no teu coração, se há avareza em seu coração. Nós temos estudado muito sobre esse espírito da cobiça e Deus, ele tem nos dado chance de nós nos arrependermos. Então, que nesta manhã você faça uma reflexão, você vá diante de Deus e que você anseie pela vida e não pela morte. O nosso pecado gera morte, entenda isso e queira ser liberto, deixe Deus tratar o seu caráter. Fale com o Espírito Santo, eu abro todas as portas da minha vida para que o Senhor possa trate o meu caráter, trate tudo aquilo que me impede, que impeça a minha vida de realizar o propósito de Deus. Vejam, Safira e Ananias, eles podiam hoje
estar sendo abençoadores no reino de Deus. Se eles tivessem deixado o caráter deles ser tratados, até hoje eles estariam sendo luz, sendo bênção na vida das pessoas. Eles teriam deixado um legado de bênção, mas acabaram não deixando legado nenhum, acabaram morrendo sem cumprir o propósito de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã você avalie o teu coração e decida deixar Deus tratar o seu caráter. Amém? Eu quero orar por você, orar por nós nessa manhã. Amém? Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu me coloco diante do teu trono da graça. E eu peço, Pai, trate o nosso caráter nessa manhã. Arranca de nós esse espírito da ganância, espírito da avareza, espírito da cobiça. Nós renunciamos a esse espírito, nós rejeitamos, nós pedimos, ó Pai, não permitas que nosso coração fique endurecido, mas que eu te peço um coração ensinável, um coração maleável, um coração que deixa o Espírito Santo trabalhar, agir. Pai, a tua palavra fala que o salário do pecado é a morte. Ananias e Safira morreram, Pai, por causa da sua ganância, porque ocultaram de Deus, mentiram para o Espírito Santo. Nós, nessa manhã, nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos todas as vezes que nós mentimos ao Espírito Santo, que nós muitas vezes queremos enganar a Deus, ó Pai. Quando muitas vezes mentimos também para homens de Deus, Pai. Nós te pedimos perdão nesta manhã e clamamos, Senhor, nos ajude, Espírito Santo, a voltar para o caminho correto, a voltar-nos para Deus, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Depois você pode voltar ali em Atos 4, Atos 5, continuar meditando na palavra de Deus e continuar pedindo as revelações do Espírito Santo. Continuar ainda a presença do Espírito Santo pedindo perdão. Deus, ele é fiel e justo e ele é misericordioso. E ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar-nos de todo o pecado, de toda a injustiça. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.